Alô, alô! Fala galera, a gente tá agora com mais um podcast aí da nossa série de 12 podcasts para comemorar 7 anos da Cotidiano, 70 startups portfólio, né? Então conversando com founders, né, do portfólio. Hoje é uma alegria no meu coração estar recebendo essa pessoa, né? Que já tá aí com a gente tem um tempo, né? Então a gente hoje vai falar com a Ana Maria da 4 Hábitos para Mudar o Mundo, né? 4H para os íntimos. Na verdade, acho que nem para os íntimos mais, acho que eles já estão usando o 4H de uma maneira mais difundida, né? Mas uma startup que a gente está acompanhando aí desde o começo, né? Porque tem um carinho gigante aí de todo mundo da Cotidiano, né? E, enfim, acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre várias coisas legais. A Gi, tenho certeza que vai estar muito animada aí para puxar esses papos, que é uma pessoa super animada com SG, né? Então, só me apresentando rapidinho, para quem não me conhece, sou Rony, Head de Aceleração da Cotidiano, né? Tô aqui com Giovana Batista. Né? Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí da nossa série de podcasts. Eu sou a Giovana, tô inserida no ecossistema empreendedor desde 2017, sou agente de aceleração dentro da Cotidiano e hoje a cabecinha responsável por ESG aqui dentro. Então, esse episódio é muito especial para mim, né? Eu gostaria de chamar a Ana para se apresentar pra gente. Obrigada, gente. Saudade de vocês demais, né? Estou longe, não estou mais em Brasília há um tempo. E para mim é uma honra mesmo fazer parte do portfólio da Cotidiano, que foi realmente a nossa estrutura, né? Então, eu falo que a nossa base foi toda construída aí. E estar na história dos 7 anos da Cotidiano, para mim, é uma honra mesmo. Um prazer. Obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite. A honra é nossa de ter você conosco. Ana Maria, pitch de 30 segundos. Eu não vou te cortar, não. Você pode fazer o seu pitch. Se quiser passar do tempo, pode. Quem é você, Ana Maria? Quem sou eu? Quem é você? Eu quero saber da sua história, de onde você veio. E como é que você veio parar? E como é que você veio parar nessa bagunça que é empreender com startup? Vamos lá. Eu sou uma inconformada que nasceu em São Paulo, quando São Paulo dava para andar a pé na natureza. Fui para Brasília com 5 anos e vivi nesse lugar também de me conectar com a natureza, viver com a natureza, que eu acho que é o que a gente precisa fazer. E hoje eu estou morando em Floripa, onde também eu caminho todos os dias. Para tudo que eu faço a pé, a grande maioria eu faço a pé, e converso com os passarinhos, e, enfim. Então, assim, a Ana é uma inconformada que dedica 24 horas por dia da sua existência para fazer o mundo um pouquinho melhor e mais conectar cada vez mais de volta os seres humanos com a sua essência, que é a natureza. Então, é isso. Eu vivo isso diariamente, sem parar, e muito feliz mesmo, com o propósito de ajudar todas as outras pessoas que não sabem que estão fazendo errado, né? E ajudá-las a ir para esse caminho aí de ser um ser humano melhor, para que a gente tenha um coletivo melhor também. E fundadora da 4 Hábitos para Mudar o Mundo. Quem é a 4 Hábitos para Mudar o Mundo? E como é que e me conta um pouco da história também, né? De como é que chegou a 4H. Então não é só 30 segundos, né? Não é 30 segundos. Não, a gente tem tempo. Hoje a gente tem tempo. A 4 Hábitos, ela surgiu de uma pós minha. Eu sou especialista em reabilitação urbana sustentável, sou arquiteta urbanista. Na área de resíduos em 2008, o Brasil não tinha política nacional de resíduos sólidos naquela época ainda. Então, todo esse estudo ficou parado até 2018, quando eu vi que nada tinha acontecido, nada tinha mudado. Então, eu me senti um pouco em dívida, né, de saber, de ter esse conhecimento que eu achava que eu tinha e não tinha colocado para fora. E aí eu montei... eu queria mudar o mundo em 1 ano. E aí eu peguei uma teoria de Harvard que dizia que o cérebro humano leva 3 meses para transformar um hábito novo numa sinapse automática. Então, eu dividi 12 meses por 3, deram 4, e aí eu fui entender quais eram esses 4 hábitos que fariam toda essa transformação.
Então, o primeiro hábito é separar, é quando você descarta da forma correta os seus resíduos, para que eles sejam reaproveitados 100%. O segundo hábito é reduzir, é quando você começa a ter consciência de que você gera lixo, porque as pessoas acham que nem geram muito lixo, só quando elas começam a separar e olhar é que elas começam a perceber isso. O terceiro hábito que é recuperar, é você se propor a passar 3 meses recuperando uma parte da natureza, seja se propor a catar o lixo que você vê na rua durante 3 meses, ou plantar uma árvore, enfim. E o quarto hábito é ensinar uma pessoa por dia a praticar os 4 hábitos, porque ninguém muda o mundo sozinho. Então, a gente precisa ensinar os outros também a fazer. Então, esses são os 4 hábitos. E a gente começou em Brasília, na Aviação Pioneira, uma empresa de transporte público, que transporta 300 mil pessoas por dia, tem 850 carros, 4 garagens, e 50% do lixo vinha de dentro do ônibus. Então, a gente conseguiu fazer os 4 hábitos ao mesmo tempo, usando toda a equipe, usando todos os recursos que a empresa tinha, então, os monitores dos ônibus, tinham 3, a gente tinha as lixeiras separadas, só não estava identificado, montar uma estratégia, usar o cobrador, e em 28 dias a gente alcançou 93% de desvio de aterro. Ou seja, a gente reutilizou 93% dos resíduos que foram gerados. Entre eles também teve uma redução de geração de descarte da própria população, porque ela ficou consciente de que estava errado. E ela aceitou o desafio, né, de reduzir os resíduos. Então, nesse momento, quando eu comecei com esse resultado, eu olhei e falei, opa, não é que eu estava certa? Né? Então, disso daí, quando a gente juntou as 4 unidades mais o administrativo, eu comecei a não dar conta e eu entendi que eu precisava de tecnologia para poder fazer mais. Eu não queria só atender a Pioneira, eu não queria só atender Brasília. Então, eu precisava de alguém de tecnologia, fui atrás de um CTO, que é o Ícaro, meu sócio já, desde 2019. E aí, estava eu e ele nessa história, aí eu fui parar na Cotidiano. Foi aí que a nossa história realmente começou a ser construída e a crescer. Eu acho que tem um ponto muito importante que você tocou aí, né, Ana? De que, para além da reconexão das pessoas com a natureza, você comentou, né, do tanto que muitas vezes as pessoas acham que não estão gerando muito lixo. E aí elas são confrontadas com essa realidade. Eu acho que a gente, enquanto população, foi muito confrontado com essa realidade durante a pandemia. Né? As pessoas começaram, pelo menos naqueles primeiros meses em que Brasília não tinha ainda coleta seletiva, né, que a gente não estava adaptado, a entender o tanto de lixo que elas geravam. A 4H surgiu em 2019, logo antes desse período. Como foi para vocês a transformação das ações de vocês de 2019 para o durante e pós-pandemia? Eu acho que, assim, primeiro que o bom dessa startup é que ela tem esse mindset já de pivotar e de mudar conforme, né, as coisas estão acontecendo. Então, nosso objetivo sempre foi trabalhar no mercado corporativo, porque a lei ela tem uma força dentro disso, e lei e custo. Então, o mercado corporativo ele precisa pagar para fazer uma gestão e retirar o seu resíduo. Né? Então, a gente faz com que ele, ao invés de pagar, ele ganhe, ele receba o dinheiro de volta. Mas na pandemia, o lixo foi parar na porta dos condomínios, né? Então, e como foi quando a gente começou o processo de aceleração, né? A gente encontrou o Cotidiano na verdade, vou contar uma coisa que eu já contei para o Frois. Eu conheci o Frois numa palestra que ele deu lá no Sebrae, no Lab lá, e eu falei, nossa, eu preciso conhecer esse cara. Né? E aí ele entrou num grupo que eu tava e deu um oi, falou que quem quiser aparecer aqui conhecer, aí eu rapidinho mandei no privado. Isso levou uns 3 a 4 meses, mais ou menos. E aí eu mandei um oi para ele e ele me recebeu na Cotidiano, e a gente fez uma permuta, né, de fazer os 4 hábitos na Cotidiano, permutando por mentorias do Rony. Então esse foi o nosso começo. E em seguida eles lançaram o Camp, né, lançaram o Batch, o Camp 8, e aí eu tinha recebido um e-mail que, na verdade, porque a gente estava cadastrado, né? Estava registrado, recebi um e-mail. Aí eu fiquei toda empolgada da gente se registrar, né? Para aplicar para coisa. E aí o Henrique falou que a gente não fazia parte da tese.
e que não era esse momento e tal, porque a gente ainda estava muito imaturo, e realmente a gente estava começando mesmo, né? Não tinha nada muito consolidado. Então, mas eu acho que eles se reuniram, né? E resolveram testar uma outra tese, né? Que eu até hoje não sei muito bem qual é. Mas aí convidaram a gente realmente para participar do camp, e aí realmente o camp fez toda a diferença na gente, mudou completamente a nossa cabeça, porque eu acho que a gente precisa primeiro aprender como é que é esse ecossistema, né? Conhecer o ecossistema com profundidade, saber como é que é o jogo, quais são as regras do jogo, né? Como é que se joga e quais são os objetivos. Então, o Camp 8, para mim, ele é a nossa base, foi assim, é a nossa fundação, os alicerces da 4H, muito bem estruturado, que foi o que permitiu a gente passar por outros processos de aceleração e capacitação, e a gente está tão preparado para receber esses outros processos, né? Então, a gente consegue evoluir com muita rapidez, porque a gente realmente teve uma estrutura, uma básica muito, muito forte. Legal. Maravilha. Inclusive, naquela época era condomínio sem lixo. Tipo, já existia o 4H, né, que foi a parte mais consultiva. Quando chegou, era condomínio sem lixo. E depois que a gente chegou na conclusão, não é condomínio sem lixo. Condomínio é só uma possibilidade. 4H, né, tipo, tá ali pro mercado corporativo. Durante o camp a gente fez a reversão, né, do condomínio sem lixo. O condomínio sem lixo acabou, né, foi incorporado pela 4H. E agora é 4H para tudo, né. Inclusive, agora é 4 hábitos para mudar o mundo ou é 4H? Como é que é? Como assina? Então, na verdade, 4 hábitos para mudar o mundo se tornou uma marca de uma força no significado que ele tem, né? A gente não tem uma. A gente não tem uma. Não é do universo das startups ter um nome tão grande. O 4H ele veio para a gente poder internacionalizar, na verdade. Então, a gente tem esse momento que todo mundo chama carinhosamente de 4H, mas 4 hábitos para mudar o mundo é o nosso nome de sempre, sempre será, de qualquer forma. Quando a gente fala de desafio na 4H, o que te vem à mente? Um dos maiores que vocês enfrentaram e o que vocês tiraram de lições disso aí? Bom, eu acho que tem um desafio que eu acho muito importante de trazer, que é o desafio da grana curta, né? Porque todo negócio começa com grana curta, né? Na 4H, a diferença é que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, mesmo assim, eu e o Ícaro, a gente ficou sem tirar R$1 da empresa por mais de um ano, né? Para que a gente pudesse ter outras pessoas ajudando a gente nisso. Primeiro desafio, eu acho que é explicar um pouco o que a gente fazia, porque as pessoas não entendiam, porque sempre foi assim, né? Então, a gente tem um processo muito disruptivo, então as pessoas não entendem um pouco do que a gente está falando até olhar e falar, entendi. E aí fala assim, caramba, entendi. Porque, né, todo mundo acha que lixo é lixo, e tem que ir pro aterro. E quando a gente fala que não é, mas eu preciso que você faça só uma coisinha aqui e eu vou monitorar isso aqui tudo, vou mostrar para você o que eu vou fazer com isso. Aí eles fazem, duvido. Eu falei, então tá, quando fala duvido, para mim é pólvora, né? Para mim é o meu maior combustível, alguém fala duvido para mim. Então, principalmente que eu tenho muita certeza do que eu estou falando. E o outro desafio muito, muito grande é porque sempre tive a visão de atuar no mercado corporativo. Sempre, sempre, sempre. E para as startups é um desafio muito grande atuar nesse lugar. Primeiro porque eu acho que a galera que entra nas startups, eles são muito jovens e não tem muita noção assim do que é o mercado corporativo, por que ele tem tanta compliance, por que tem tantas regras, né? Por que essas regras têm que ser seguidas. Não tem ideia do tamanho do risco que essas empresas correm. Então, eles não estão preparados para atender o mercado corporativo, porque eles não se adaptam. A maioria das startups não se adaptam às regras do mercado corporativo, então isso fica muito, muito complexo. Então, acho que o maior mesmo desafio foi as pessoas acreditarem no que a gente fazia, entender, e a gente só conseguiu ter resultado na Ambev, que a gente fez uma gravimetria, uma POC,
e mostrou o resultado, mostrou o relatório. Aí ela entendeu. Então, e a gente tem batido, os resultados estão sendo super incríveis, cada vez mais incríveis. Hoje eu puxei o relatório de um estabelecimento que a gente implantou na primeira semana de fevereiro, de janeiro agora, que alcançou 91% de 98,89% de desvio de AT na primeiro mês. Bem mais do que lixo zero. Já chegou num nível de excelência de implantação, que eu acho que é o principal, porque como a gente implanta em lugares muito remotos, né, o primeiro core disso precisa estar muito bem feito. Então, a gente primeiro caprichou nisso, para agora estar caprichando em tecnologia, para facilitar e desafogar time, para a gente não ter que crescer time. Uhum. Ana Maria, você falou do discurso, assim, que sempre teve essa dificuldade de encaixar o discurso. Me conta um pouquinho dessas iterações que você fez no discurso para conseguir fazer a galera entender melhor o trabalho que você está entregando, né? Porque quando a gente está falando de startup, eu gosto de falar, startup sempre joga no ataque, né? Você sempre está querendo quebrar um processo ou um produto que já está sendo feito, né? Então você joga no ataque, porque você está querendo mudar, né? E muitas vezes vem com essa disrupção no discurso de conseguir quebrar essas coisas. Me conta aí quais foram os aprendizados que você teve nesses últimos anos aí de operação, de conseguir fazer as pessoas entenderem melhor o que você está fazendo. Primeiro que eu acho que o próprio founder, né, desde o começo, para a gente é tão lógico que a gente faz, que a gente não se comunica muito, muito bem, porque para a gente é muito claro. Então, o primeiro processo foi conversar muito, muito, muito com os leads e a gente começou querendo vender de cara, e aí a gente entendeu, não, vamos mudar a estratégia, vamos primeiro ouvir, né, e ver o que eles estão falando, e aí a gente começou a falar o que eles falavam, né? Então, assim, onde eles colocaram as dores, a gente começou a falar exatamente, porque a gente resolve, reduz o seu risco, porque a gente você vai ter a rastreabilidade disso tudo em tempo real, vai entender o que foi coletado, o documento foi emitido, etc. Então, a gente começou a falar a língua deles, mas a gente só consegue falar a língua deles quando a gente escuta primeiro. Então, esse foi um processo que a gente fez, né? E aí, um outro processo também que a gente fez escreve tudo que a gente faz, como é que são as etapas de cada coisa que você faz, né? E como você faz, né? Então, assim, a gente reduz, né? Primeiro hábito, a gente atua na área de descarte, como é que a gente faz isso dentro do seu estabelecimento, depois que a gente estrutura isso aqui, a gente vai para redução, como é que a gente vai reduzir, depois a gente vai para recuperar, como é que a gente recupera, multiplicar, como é que a gente multiplica. Então, a gente começou e aí deixa isso muito claro. A gente chega num nível agora que a gente fala, inclusive, quem são os atores dessa corporação que precisam estar envolvidos em cada etapa de cada lugar. Então, começou a ficar muito claro o que a gente faz hoje. E a gente, assim, eu não acho que é por acaso, né? Eu monitoro, eu acompanho a BlackRock há muitos anos, o Fórum Econômico Mundial também há muitos anos, e agora a gente tem uma pressão, de repente, em um ano, todo mundo descobriu que o ASG existe, né? Ninguém sabia nem do que era isso, que a gente já fala disso há muitos anos. Então, finalmente, agora o mundo sabe o que quer dizer, né? Em inglês, ESG, sabe o que quer dizer, mas o que fazer ainda não sabe, não. Então, a gente ainda tem esse processo educacional de educar até os próprios CEOs de qual é o caminho que eles têm que seguir. Mas eu acho que o grande gancho é você ouvir o perfil, né, o PNF que você identificou, ouvir muito o que ele está falando e depois falar com ele na língua dele. Legal. Ana, vocês foram, enquanto 4H, a primeira empresa B do Centro-Oeste. Parabéns por isso. É um grande marco, né, na história de vocês. Eu queria entender como foi o processo também de amadurecimento para vocês buscarem essa certificação, né, que comprova aí que vocês são uma empresa que está voltada para a preocupação socioambiental, né? Naturalmente, vocês já nasceram como uma empresa de impacto, mas... Eu comecei a usar a calculadora do Sistema B, a BIA, desde muito cedo, assim, né? Eu me cadastrei e eu fui
colocando lá, primeiro para entender onde é que a gente estava em relação a como é o processo deles, né? E, e assim, desde que eu vi a primeira pitch do Sistema B, eu olhei e falei, gente, a gente é B, né? Eu já era, assim, ele não estava falando nenhuma novidade, ele estava falando o que a gente acredita. E é muito interessante esse processo, porque o Ícaro, quando ele recebeu a mensagem de que tinha uma startup voltada para isso, etc., ele estava voltando de um congresso das empresas júniores que teve em Porto Alegre, onde ele assistiu uma palestra do Sistema B e falou que ele queria trabalhar numa empresa assim. Aí ele recebeu um WhatsApp 3 horas depois. Ele falou, ué, então, assim, o motivo, na verdade, o propósito que une a nossa sociedade e une o nosso olhar é seguir nesse caminho, né? Então, assim, e isso daí é muito forte e acho que é uma das coisas mais fortes que pode ter no time de founders, né? Vocês terem os propósitos em comum que fazem com que a gente olhe para isso, né? Então, a gente tem um combinado muito grande de ter muita transparência um com o outro, etc., mas a gente realmente é muito alinhado nesse ponto. Então, quando a gente foi melhorando nossos indicadores do Sistema B, mas muita coisa a gente não tinha evidência. O Sistema B ele ajudou a gente até a melhorar o nosso próprio processo da nossa tecnologia para os nossos clientes, né? Porque onde bateu a gente na própria Pioneira, né? Eles tiveram um processo lá interessante de financeiro, onde veio um questionário que eu respondi e a gente tinha os relatórios. Mas eles falaram, não, tá maravilhoso, ajudou imenso e tal, mas não tem uma certificação, né? Então, não tem evidência do que você está falando, né? Porque a gente, no começo, inclusive, a gente fazia, era planilha no papel mesmo. E eles mandavam a foto por WhatsApp pra gente. Então, eu acho que fortalece, porque quando a gente entende o poder da certificação, né, a importância de você ter evidência sobre o que você está falando, isso muda todo o jogo. Então, hoje, nós somos um processo que tem evidência de ponta a ponta de tudo que a gente está falando, de tudo que a gente está gerando. Então, isso reduz o risco até de um greenwashing, por exemplo, de um cliente nosso que usa isso como marketing, né? Então, se vier alguma coisa, fala, não, tá aqui, ó. Você tem dúvida? Pode olhar, revirar, tá tudo aqui registrado para demonstrar que o que a gente está falando é real. Ainda o G do ESG, ou do ESG, é governança, né? Então a rastreabilidade e a segurança daquele dado é importante. Ana Maria, a gente está caminhando aqui para o nosso final, né, desse nosso papo. Infelizmente. Mas eu queria pedir para você se tem alguma coisa que você queira deixar de mensagem para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão assistindo, né? Algum aprendizado que você gostaria de compartilhar, ou, enfim, fica a teu critério que você, dessa última mensagem que você vai deixar. Cara, eu acho que, assim, já que a gente está falando de 7 anos de cotidiano, né? E eu acho que a minha mensagem é sobre quem vocês são mesmo. Eu acho que a maior educação que eu tive aí foi a educação da entrega, né? Eu sou apaixonada pelo ecossistema hoje de startups, por esse apoio e eu entendi, cada vez que eu vou subindo um degrau, que eu vou enfrentando as coisas, eu percebi que se esse apoio não existisse, esse ecossistema não existia. Então, cara, a maior entrega que vocês têm é na educação da entrega real, né? Eu não sei se todos os founders ou todas as startups conseguem perceber o nível de transparência, de doação, de generosidade que vocês têm, de verdade mesmo, porque eu nunca tinha experimentado isso na minha vida, né? Em 22 anos de mercado na arquitetura, eu nunca tinha visto um grupo que apoie tanto o empreendedor, que abra as portas, que ouça, é ouvido quando precisa ouvir, é abraço quando precisa abraçar, chute na canela quando precisa andar, e eu experienciei isso na cotidiano mais do que em qualquer outro lugar. Então,
Eu acho que se tem uma mensagem que eu gostaria de deixar é esse legado que vocês fazem na diferença da gente mesmo, sendo, que eu acho que falar inspira, mas a ação arrasta. Então, a gente experienciou a ação de vocês, a entrega de vocês e também com muita clareza, um walk the talk muito forte de que o que importa são as pessoas. Então, os relacionamentos que vocês constroem com o ser humano. Então, às vezes as startups morrem, mas as amizades não morrem, e está tudo bem. Então, é isso. Aprendi a ser movida pelo propósito com vocês, a ser generosa com vocês e hoje o que eu tenho para dar de volta, né, para ensinar também, faço porque eu recebi muito. Então, minha obrigação agora é dar também. Então, só tenho a agradecer e dar parabéns para vocês. Mais 7 anos. 7 anos sete é um número mágico, né? Dizem que é um número da perfeição. Então, que venham mais 7 aí, com essa galera incrível que eu sou apaixonada. Voltou Saturno. Caramba, Ana, eu tô toda arrepiada. Obrigada. Muito obrigada pelo seu testemunho, pela sua participação aqui hoje. Do fundo do coração, assim, é uma honra. E para o pessoal que quer encontrar a 4H, conhecer mais sobre vocês, se conectar, onde eles podem te encontrar? No LinkedIn, Ana_Arski, ARSKY, é um nome russo, é difícil mesmo. Eu vou pedir pra galera colocar na edição só pra dar trabalho pra eles. O Instagram, eu acho que é um canal muito bom também, 4 Hábitos, tudo escrito, junto. É ali que a gente tá conectado, recebe mensagem de todo mundo, mas, enfim. Então, quem quiser falar comigo, é só mandar um oizinho lá no chat, que a gente conversa. É isso. Ana Maria, muito obrigado de coração pela parceria, pelo papo. Foi um papo curto, a gente tem que falar mais, a gente tem que se encontrar. Agora que estamos no fim dessa pandemia, a gente pode se encontrar e tomar um cafezinho e conversar, né? Você tem que vir aqui na sala agora, depois que ela tá pintada e bonita. Conhecer né? o nosso unicórnio. Então... Mas nós somos zebra. Então tem que ter uma zebrinha aí no cantinho. Sim, a gente acha um espaço. Tem ali, ó, o pôr do sol é uma zebra. Muito bem. É isso. Então pronto. Mas, Ana Maria... As zebras vão dominar o mundo. Eu concordo, tô com você nessa. Ana Maria, a gente se encontra agora no aniversário da Cotidiano, bem em breve também todo mundo junto de novo, comemorando esses 7 anos, né? Obrigado de novo, tamo junto, né? E até a próxima. Até a próxima. Até, obrigada.